1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Pedro nos exorta, cheio do Espírito Santo, para que nós sejamos sóbrios e coloquemos toda a nossa esperança na graça que nos será dada quando Jesus Cristo for manifestado. Esse texto é maravilhoso. Foi um irmão que compartilhou comigo hoje de manhã e ele pediu para eu refletir acerca desse texto maravilhoso, queridos. Olha só, meus irmãos, como a palavra de Deus é simples. 1 Pedro capítulo 1, ele está focando na salvação que será manifestada na volta de Jesus. E no verso 13, inspirado pelo Espírito, claro, Pedro escreve dessa maneira: coloquem toda a sua esperança, toda a vossa esperança, na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for manifestado. Que graça é essa que nos será dada, queridos? A graça da imortalidade, a redenção do nosso corpo, quando de fato nós seremos adotados por Jesus, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, num contexto também escatológico. Quando nós formos adotados, nós teremos a adoção, a redenção do nosso corpo. Mas o que o texto mais me chamou a atenção é que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou: coloquem toda a sua esperança na graça que lhes será manifestada na ocasião da volta de Jesus. Então, queridos, o que isso nos diz? Que nós não devemos, em hipótese alguma, colocar toda a nossa esperança nas coisas passageiras deste mundo. Jesus Cristo disse que só há dois senhores, Ele e o dinheiro. Então, se nós colocarmos toda a nossa esperança na instabilidade da riqueza, nós vamos nos frustrar. Por quê? Porque o sistema jaz no maligno. O sistema financeiro deste mundo é orquestrado por Satanás. Por isso que Jesus, em Lucas 16, ele nos orienta a usarmos do dinheiro desde origem iníqua, deste mundo iníquo, para ganharmos amigos, para que estes nos recebam nos tabernáculos eternos. Então, a origem do dinheiro neste mundo, queridos, é diabólico. Mas, Wagner, então não posso usar dinheiro? Não é isso. Jesus falou: usem o dinheiro. Mas o dinheiro, o sistema financeiro deste mundo jaz no maligno. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque é o senhorio que compete com o senhorio de Cristo. Vocês conseguem compreender? Por isso que Paulo, em 1 Timóteo 6, ele fala: diga aos ricos deste século, porque também haviam irmãos ricos, e hoje também há cristãos ricos. Não há nada de errado ser rico, porque errado é querer ser rico. Ele fala: diga aos cristãos deste século, ou seja, aos ricos deste século, que não ponham as suas esperanças na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento, mas que sejam generosos, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. A verdadeira vida é essa graça que nos será dada na ocasião da volta de Jesus, queridos. Que texto maravilhoso! Esse texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Então é isso que o intuito dessa gravação é só para poder consolar os irmãos. Não eu, a palavra de Deus em mim, né? A palavra de Deus quer nos confortar, porque Jesus nos prometeu aflições neste mundo. Aqui nós não vamos ficar buscando conforto do lado de fora, colocar toda a nossa esperança em sermos ricos, em sermos prósperos, em termos tudo do bom e do melhor, porque a condução do Espírito para a sua igreja, no despertar das 10 virgens para o tempo do fim, é uma condução de preparo para perder tudo do lado de fora. Porque a marca da besta vai ser instalada, vai ser estabelecida na segunda metade da última semana. E se nós estivermos colocando todo o nosso coração na instabilidade das riquezas, fatalmente nós vamos aceitar a marca, porque a marca tem tudo a ver com algo econômico. Ela induz os povos a desonrarem a lei do Senhor como condição para ter a marca.
Esse é o resumo da marca da besta. E a marca da besta é algo que tem a ver com finanças. Não sei se vai ser através de um celular, através de um chip, eu não creio que seja um chip, mas pode ser através de uma tecnologia, um celular, porque nós sabemos que o dinheiro de papel, as moedas físicas vão acabar. Então vai ficar tudo centralizado, tecnologicamente falando. Então, se nós colocarmos a nossa esperança na instabilidade das riquezas, porque hoje nós podemos utilizar do dinheiro deste mundo, do sistema financeiro, mas vai chegar um dia, e esse dia está muito próximo, em que nós não usaremos mais, a não ser que aceitemos a marca da besta. E para aceitar a marca da besta, para continuar comprando e vendendo, vai ter que negar a Jesus, negar a sua palavra. Então, queridos, que nós não possamos ser como Esaú, trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Tem a ver com comer. Para comer, tem que ter dinheiro e comprar. O apóstolo Paulo, falando para os coríntios que eles estavam sendo influenciados por falsos ensinos de que não haveria ressurreição. Então, se não há ressurreição, que é o foco da nossa fé, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Qual foi? Olha só, interessante. O Espírito Santo está só influenciando aqui. Eu ia terminar o vídeo agora. Mas o Espírito Santo está fazendo a gente lembrar acerca de Eva e Adão. Qual foi o pecado, queridos, de Eva e logo depois de Adão? Não foi o comer? No início de todas as coisas, comida. No final de todas as coisas, que vai anteceder a volta de Jesus, na grande tribulação, comer, comprar e vender. E aí, será que nós vamos ser totalmente dependentes de Deus como o povo que saiu do Egito? Na figura, obviamente, de Josué e Caleb, as duas testemunhas? Ou seremos como o povo que foi infiel, cujos corpos caíram no deserto e não adentraram a terra prometida? Nós precisamos cultivar desde já uma dependência de Deus. Não colocar a nossa esperança nos nossos bens, nos nossos trabalhos, nas nossas aparentes, seguranças do lado de fora, porque tudo isso vai ser abalado, queridos. É instável e vai ser cada vez mais instável. Então, que nós possamos ser como o apóstolo Pedro, que, inspirado pelo Espírito, ele nos deixou escrito em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Sejam sóbrios. Eu estou lendo na metade do verso para frente. Sede sóbrios e coloquem toda a sua esperança inteiramente na graça que nos será revelada na revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa única e bendita esperança é a volta de Jesus. Aqui neste mundo, queridos, se nós colocarmos nossa esperança nas coisas do lado de fora, nós vamos nos frustrar. E Deus vai permitir que todas essas coisas sejam abaladas, para que a igreja possa cultivar e ser aprovada na total dependência do suprimento de Deus. Que nosso Deus, em Cristo Jesus, supra cada uma das nossas necessidades, mas que Ele possa suprir de acordo com a sua força, de acordo com a sua graça, de acordo com as suas estratégias, que nós possamos nos preparar para as coisas que hão de vir. Então, se nós quisermos ter uma vida de liberdade do lado de dentro, a paz que excede todo entendimento, para que possa guardar o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, nós precisamos confiar em Deus e colocar toda a nossa esperança, não nas coisas desta vida passageira, mas na graça que nos será revelada, que nos será manifestada, que nos será dada, presenteada na ocasião da manifestação do Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar. É nessa graça, nessa esperança que nós fomos salvos. Porque a esperança que se vê não é esperança, mas aquilo que não vemos, esperamos pacientemente. Então, quando nós colocamos o nosso foco na graça que nos será dada na revelação de Jesus Cristo, que é a glorificação do nosso corpo, e poder e capacitação para governar nesta terra por 1000 anos,
e depois dos 1000 anos estar com Cristo e o Pai para sempre na Nova Jerusalém, então é nessa graça que nós devemos colocar toda a nossa esperança. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê cada vez mais espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Que nós possamos ter os olhos do nosso coração iluminados, para que possamos conhecer essa graça maravilhosa que nos será revelada, que nos será manifestada, presenteada, dada, doada na revelação de Jesus Cristo, na manifestação do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E essa palavra manifestação, revelação, é Apocalipse. E Apocalipse fala acerca do tempo do fim, da última semana de Daniel e na volta de Jesus, reino milenar em Nova Jerusalém. Esse é o resumo, é o caldo de Apocalipse. E Apocalipse começa exatamente falando revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu e nos anunciou, nos presenteou. Então, nós possamos colocar toda a nossa esperança nessa revelação, ou seja, na manifestação da graça do Senhor Jesus na ocasião da sua vida. Amém, queridos? Isso é sermos cristãos maduros. Se nós tivermos uma disciplina de colocar toda a nossa atenção, toda a nossa esperança nesse dia glorioso, as coisas que acontecerem durante a nossa vida, durante a nossa jornada, não vão nos frustrar, não vão tirar o nosso foco, podem até nos entristecer durante um tempo, mas nós vamos nos regozijar no Senhor, porque essa bendita esperança, ela deve estar em alta no nosso interior. Amém, queridos? E Satanás já era. Satanás, eu estou colocando minha graça, a minha atenção, meu foco totalmente na graça que me será dada na ocasião da manifestação de Jesus. Então o máximo que você pode fazer é me matar. Mas eu não te temo, porque você só mata o corpo. Eu temo a Deus, que faz perecer no lago de fogo tanto o corpo quanto a alma. Então, na minha alma, na minha fé, você não pode tocar. Você pode tocar no meu corpo, me matando, mas na minha graça, na minha fé e na minha alma você não toca. Por isso que o maligno não pode nos tocar. Só pode nos tocar se nós fizermos besteira, começarmos a pecar deliberadamente e não nos arrependermos. Mas se andarmos em santidade e temor, Deus vai nos guardar e vai nos proteger para que nós possamos cumprir a nossa missão e alcançarmos o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a salvação das nossas almas na ocasião da volta de Jesus, em que seremos com os corpos gloriosos, semelhantes ao corpo glorioso do Senhor. Amém, queridos? Palavra de encorajamento, de conforto para o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe.